Esta é a verdadeira história que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Na carruagem fria e sombria do trem, uma mãe usou as mãos para selar a boca e o nariz do filho, até que o bebê pare de respirar. Um médico, depois de pentear e vestiu-se, silenciosamente à espera da morte. O que passaram? Por que tem que fazer algo tão extremo? Em um dia, em 1943, o exército nazi procedeu à exclusão dos judeus da Alemanha. Invadiram a casa judaica à noite, toda a família foi presa. Todos os judeus foram reunidos num trem. Se os judeus que protestavam, embora fossem doentes ou eram velhos, foram mortos no local, os seus corpos são como lixo, deitados no chão para os outros pisarem. No entanto, em comparação com aqueles que foram trazidos ao trem, estas pessoas foram consideradas muito sortudas. Os guardas militares deram-lhes um balde de água e um balde de ferro para irem à casa de banho. Estas coisas, um utilizador até se sente relutante, mas é um item comum para 688 pessoas. As pessoas rapidamente começaram a discutir como dividir o barril desta água. No entanto, independentemente da forma como discutiam, a água não era suficiente para 688 utilizadores. Algum tempo depois, um recém-nascido devido à falta de leite materno deve começar a alarido. A mãe queria beber água para amamentar, a outra mãe que tem criança também queria beber, mas todo mundo protestou. Este balde de água é o recurso comum de todos. Ao ouvir o bebê chorar cada vez mais alto, o pai do bebê convenceu toda a gente, e depois obteve uma chávena de água para a mulher e outras mães que amamentavam. O problema atual seja resolvido, mas este não é um plano a longo prazo. Os jovens começaram a negociar como fugir, mas as janelas do trem eram tão sólidas que não conseguiam abri-la. Muito rapidamente, o trem parou numa paragem. Algumas pessoas pediram água daqueles lá fora, mas eles só as olharam e depois voltaram a fazer o seu trabalho. Os alemães ficaram aborrecidos com o barulho. Aos seus olhos, estas pessoas são como gado. Um guarda que não suportava o barulho, disparou balas contra o carro. Muitos judeus foram mortos. Depois, o chefe do trem imediatamente deixou o trem correr. Depois de um dia e uma noite, o trem parou numa outra paragem. Os guardas deram-lhes um balde de água e um balde de sanita novo. Os judeus viram a água muito agitada, correram para a porta do carro para roubar a água. Vendo esta cena, os guardas imediatamente os empurraram com força. A pessoa segurando o balde de água ficou instável e caiu no chão. O balde de água despeja no chão, não há mais gotas. Depois, os guardas fecharam imediatamente a porta, apesar das multidões de judeus lá dentro chorarem. Aquele marido viu a água encher o chão, pensando no seu filho moribundo sedento. Ele imediatamente bateu nos adolescentes por água. Depois, descobriram que os guardas estavam instalando uma forca. Todo mundo ficou desnorteado e chocado. De repente, outro grupo de guardas apareceu. Estavam levando os manifestantes para a forca e a enforcar cada um por sua vez. Vendo esta cena, os judeus deram um suspiro de alívio. Mas as suas vidas não são nada felizes. Naquela noite, um grupo de alemães subiu a bordo, bateu em ambos os lados do porta-malas, dançou incansavelmente. Os judeus acordaram pelo barulho e tinham medo. Um alemão pendurou de cabeça para baixo, olhando para as pessoas na carroça. Depois apontou uma arma à multidão e começou a disparar. O capitão da Gestapo foi afetado por barulho. Ele matou o alemão. Embora a Gestapo prontamente interceptou, vários judeus foram mortos. O trem continuou avançando. Algumas pessoas cortaram a janela, mas quanto mais o trem anda, mais alta é a temperatura no trem. Como havia apenas uma janela de ventilação na cabine, muitas pessoas fracas e os idosos começaram a ficar desconfortáveis. Felizmente, os homens cortaram a janela. Todas as pessoas ficaram agitadas porque a liberdade estava bem na frente deles. Jovens corajosamente rastejam para fora, pretendendo abrir grandes portas para todos. Infelizmente, ele perdeu força e caiu do trem. Ao ver o filho cair até a morte, a mãe ficou inconsciente no local. O pai entrou em colapso e começou a repreender os que o rodeavam. Mesmo assim, as pessoas não desistem. Uma menina rasteja pela janela, abrindo a porta que o rapaz ainda não abriu. Então, os dois homens saltaram do trem. Infelizmente, foram descobertos logo depois. Os guardas dispararam e mataram eles. Os homens no trem rapidamente fecharam a janela, querendo fingir que nada aconteceu. Mas na manhã seguinte, os alemães pediram-lhes que entregassem a ferramenta para cortar a janela, mas ninguém revelou nada. Eles começaram procurando pistas de uma menina. Ela respondeu que não sabia nada. Eles estavam zangados. Puxaram com raiva e matou um idoso a implorar comida para desabafar a sua raiva.
A menina tinha medo, aparentemente de frente para o diabo. Os alemães trancaram os judeus no compartimento do carro, trancaram a porta. Os jovens ainda querem fugir e então, fazendo um buraco no chão do trem para escapar. Os encarregados de cinzelar o chão também estavam cheios de feridas, mas persistiram em criar um buraco no chão. Porque os judeus estavam a tentar fugir, os alemães deixaram de lhes fornecer água. O ambiente feroz de sobrevivência leva quase todos os dias. As pessoas morreram de fome e sede. Muitos cadáveres ainda estavam na esquina. O ar é ocasionalmente preenchido com o fedor de cadáveres e resíduos. Algumas pessoas não toleram fome, começam a beber água mijada. Alguns dias depois, os alemães pararam na próxima paragem. Os trabalhadores riram e lavaram o carro. Os judeus imploraram-lhes que lhes dessem água, mas eles disseram que não. Sem outra escolha, os judeus passaram objetos de valor para os trabalhadores através do buraco. Relógios de ouro, anéis de pérolas, moedas, anéis, judeus jogam todos os objetos de valor fora. Muitas pessoas começaram a tocar nos cadáveres, tiraram objetos de valor e atiraram aos trabalhadores. Recebendo itens, os trabalhadores abriram a caridade, colocaram aspersores pulverizadores no buraco do trem. Os judeus lutam para usar objetos para armazenar água. Uma idosa até se deitou a lamber água no chão, mas o resultado foi gravemente ferido pela multidão. Os alemães descansaram e rapidamente regressaram ao trem. Vindo isso, eles rapidamente afastaram os trabalhadores. O trem partiu de novo. Pouco tempo depois, uma criança morreu porque não podia aguentar mais. Ao mesmo tempo, aproveitando a chance, outra mãe usou as mãos para tapar o rosto do filho, porque preocupada com o fato de a criança vai implicar ao ela. Ela sorriu e esperou que o filho parasse de respirar. Quando alguém descobriu, o bebê já não respirava. Nesta situação desesperada, os homens continuaram criando o buraco no chão. Finalmente desenterram o buraco do trem. Infelizmente, só mulheres magras e crianças pequenas podem passar o buraco. Quando o trem parou, uma moça levou a irmã fugindo em silêncio. Os homens bateram freneticamente na porta gritando, atraindo a atenção dos alemães. O capitão não suportava os seus gritos e imediatamente puxou uma arma para a carruagem do trem. Muitas pessoas foram tragicamente feridas. As duas meninas fugiram e foram salvas por guerrilheiros próximos. O trem dos alemães continuou até a etapa final. Ainda estava uma confusão no trem agora. Muitas pessoas mentais têm sido anormais, ou porque estão com muita fome para sofrer de várias doenças. Um médico judeu que parece ter sabido do seu fim, depois de se voltar a polir, escolheu acabar com a sua vida gentilmente. Depois de uma viagem desagradável, o trem parou na última paragem do campo de concentração de Auschwitz. Neste momento, a pessoa que vive no carro é apenas um terço do original. Acabaram de chegar à estação, foram tratados como porcos, expulsos do trem. Um ator dramático que se sente depois de sofrimento, a felicidade vai chegar, despede-se da mulher que está morta há dias, depois veste um fato, usa uma gravata, canta a canção de Beethoven e sai do trem. O oficial alemão elogiava o seu canto constantemente. Mais tarde, quando a canção terminou, o guarda atirou nele. O filme terminou aqui. Talvez muitas pessoas não entendam o significado do final. Então, vou explicar. O campo de concentração de Auschwitz também é conhecido como a cena da morte nazi. Mais de 1.300.000 judeus morreram aqui. É o campo de concentração mais perfeito desenhado pelos nazis. O desenho baseia-se na submissão de Heydrich, o último plano para lidar com judeus. Neste lugar, os judeus serão classificados. Jovens saudáveis serão enviados para o trabalho, enquanto uma seção de mulheres e crianças idosas será atirada para a água de envenenamento, queimaduras e enterro. Outra parte se tornará assunto de teste em experimentos, tal como a equipa japonesa 731 que nesse ano fez com a China naquele ano. Compreendendo grosseiramente esta estação de concentração, talvez todos entendam o significado do final. Este lugar é igual ao nome do filme, é o terminal da morte deles.